Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, em estarmos reunidos todos juntos, não presencial, não fisicamente, mas num único Espírito, com o propósito de prestar um culto ao nosso Senhor, um culto de louvor, um culto de adoração. Vamos orar, vamos colocar esse culto nas mãos do Senhor. Pai querido, Pai eterno, nós te damos graças por esse momento, Pai, onde, reunidos num único Espírito, prestamos o culto ao Senhor Deus, reconhecendo que o Senhor é nosso Deus, Pai, e não existe outro, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoa cada momento desse culto. Toma conta o Senhor mesmo, cuida, Papai, cada parte, louvor, as orações, a palavra pregada pelo teu servo, Pai, que possamos, Deus, sermos guiados pelo teu Santo Espírito, Pai. Recebe esse nosso culto, recebe esse nosso louvor, a nossa adoração, Pai, porque é de coração. Nós fazemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero deixar com vocês um texto que está na Bíblia, no livro de Tiago 5, dos versos 13 em diante. Tiago 5, dos versos 13 em diante. Diz assim, o título da nova versão internacional diz assim, a oração da fé. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Irmãos, o Tiago, discípulo de Jesus, meio-irmão de Jesus, né? Ele nos aconselha a orarmos, a buscarmos a Deus. Ele diz que se há um enfermo, ore, que Deus, Jesus Cristo, vai curá-lo, vai levantá-lo do leito da enfermidade. Nós estamos passando, irmãos, por um momento muito difícil. A pandemia tem nos causado muito sofrimento, muito. Mesmo que na minha casa, na sua casa, ninguém foi acometido, mas ao sabermos que irmãos em Cristo, entes queridos, estão doentes, estão acometidos, isso também nos causa muito sofrimento. Eu fico muito triste em ver as notícias de que conhecidos, familiares, ou mesmo de outras pessoas que eu não conheço, ficarem tanto tempo na UTI e depois virem a falecer. É difícil, a situação está muito caótica. O vírus tem sido cruel com muitas famílias e causa muito sofrimento, causa a dor do luto, causa a dor a dor da separação física, né? As consequências também fazem com que muitos pais de família, muitas pessoas percam a fonte de renda, pessoas desempregadas, empreendedores, profissionais autônomos passando por dificuldades, vendo seus negócios arruinados. Então nós temos que orar, irmãos, nós temos que orar mesmo. A palavra que fala que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. A oração de um justo. Isso me chamou a atenção. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. O que é um justo? O que vem a ser um justo? Na Bíblia nós temos vários exemplos quando ela fala de uma pessoa justa. Nós podemos ver ali, nós temos ali no livro de Jó.
Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Em Gênesis 6, também se refere a Noé dessa forma. Era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Irmãos, então para que a nossa oração seja respondida, seja atendida pelo Senhor, é claro, é segundo a vontade dele, mas nós temos a partir desse pressuposto de sermos justos, íntegros, temos uma vida de bom testemunho e fazermos que nem Davi, orarmos que nem Davi, ali no Salmo 139, 24, quando ele ora, ele pede ao Senhor, vê se dentro de mim há algo que te ofende, há algo que não te agrade. Então nós temos que fazer essa reflexão, ver se, falar com Deus, ver se em nós há algo a ser mudado, há algo a ser modificado, se tem alguma coisa que tenha atrapalhado a nossa comunhão com Deus. E confessarmos que Deus vai, Jesus, Ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Temos o Espírito Santo que habita em nós. E se nós confessarmos nosso pecado, Jesus Cristo é fiel e justo. Ele vai nos perdoar. Isso está ali em 1 João 1:9. Portanto, irmãos, a minha oração, meu desejo é que eu e vocês, igreja, possamos nesse momento tão difícil, meditarmos dessa forma, ver se há algo dentro de nós que tenha atrapalhado a nossa comunhão com Deus, nos arrependermos, buscarmos a Jesus, e Ele, com certeza, Ele vai ouvir nossas orações e vai satisfazer os nossos anseios, segundo a vontade dEle. É essa oração que eu deixo com os irmãos, essa reflexão que eu peço que assim seja feita. Irmãos, todos os dias, de segunda a segunda, das 22 horas às 22h30, o grupo de intercessão se coloca diante do Senhor, orando pelos enfermos, orando pela pátria, orando por diversos pedidos. Eu convido os irmãos também a participarem. Como diz aqui, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tá bem? Eu peço que Deus abençoe a cada família aqui que está nos ouvindo, que está junto comigo, cultuando ao Senhor, e que tenhamos uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós vamos agora entrar no momento de oração, de intercessão, de clamor ao Senhor por vidas que estão carecendo das nossas orações. Eu não sei se você tem algum amigo, algum parente, algum familiar que esteja necessitando de oração, de um clamor ao Senhor. Estamos passando por um momento de muitas tristezas, muitas perdas, muitas doenças, mas nós cremos no poder do nosso Deus. Nós cremos no poder daquele que pode todas as coisas. No impossível, o Senhor pode fazer acontecer. Ele abre porta onde não tem porta, Ele faz a cura conforme a vontade dEle. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Então, neste clamor, que você lembre de alguém, que você coloque o nome dessa pessoa, que você está lembrando agora, que carece das nossas orações em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, porque nós confiamos no Teu poder. Nós sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós sabemos que o Senhor morreu naquela cruz por nós, pecadores. Nós não merecíamos, ó Deus, mas o Senhor derramou o sangue do Teu próprio Filho a nosso favor, Senhor. E naquela cruz o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si naquela cruz todos os nossos problemas. E em nome de Jesus, é nesse sangue que o Senhor verteu por nós pecadores naquela cruz que nós te pedimos agora.
Pai, em nome de Jesus, alcança cada pessoa que estão nos leitos de hospitais, que estão em casa, Senhor, deitadas, ó Deus amado, acamadas por muito tempo. Senhor, Tu sabes, ó Deus, quais são os problemas. Tu sabes dessa pandemia, Senhor, que nós estamos passando. Deus, em nome de Jesus, Tu és o médico dos médicos. Senhor, o Senhor pode dar o sopro de vida. Nós confiamos no Teu poder, que o Senhor pode ressuscitar. O Senhor pode resgatar estas vidas que estão acamadas, Senhor. O Senhor pode entrar com a Tua cura. E em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Teu bálsamo, Senhor, que a Tua unção de cura, Senhor, possa sair, ó Deus amado, para todos estes leitos, possa estar invadindo corações, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar atingindo agora aqueles que estão precisando, Senhor, da Tua mão santa e poderosa, que estão depressivas, Senhor, aquelas que estão com perda, Senhor, na família, enlutadas, ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, venha com o Seu bálsamo, Senhor, com o Teu conforto, com o Teu consolo, Senhor, entra com providência, Senhor Jesus, nestas vidas, Senhor Jesus, que estão precisando de emprego, ó Deus amado, nesse tempo de pandemia, Senhor, que nós sabemos, ó Deus, que tantos lugares estão fechando, Senhor, nós estamos em crise, mas nós estamos com Cristo, porque o Senhor é o único que pode todas as coisas, mesmo em tempos de crise, Senhor, nós temos o Senhor que é a nossa resposta, que não nos deixa faltar nada, Senhor, enche os celeiros dos Teus servos, Senhor, do Teu povo, Senhor, manda mantimentos do céu, ó Deus amado, que nós possamos, ó Deus, contemplar os Teus milagres como o Senhor já fez lá atrás, continua a fazer hoje e amanhã, Senhor, na vida dos Teus servos, Pai, que não falte o pão de cada dia, Senhor Jesus, abre porta onde não tem porta, Senhor, mesmo em tempo de pandemia, Senhor, que pessoas que estão precisando, Senhor, de uma porta de emprego sejam chamadas para fazer entrevistas, para que elas venham trabalhar, Senhor, trazer o sustento para dentro de casa, Senhor, Tu podes, ó Deus, nós cremos no Teu poder, Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja abençoada, Senhor, que nós possamos voltar firmes, Senhor, na Tua palavra, firmes, Senhor, para almejar aquele dia que o Senhor está vindo buscar a Tua igreja, Senhor, que nós possamos estar firmes, Senhor, na Tua palavra, na Tua esperança, Senhor, na Tua palavra que nos dá esperança de um dia estarmos contigo nos céus, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, acalentar corações, que o Senhor venha confortar corações, que o Senhor venha curar, ó Deus, venha livrar de todo mal, salvar, libertar vidas, Senhor, que estão precisando da Tua palavra, do Teu amor, ó Deus, sustenta cada um na força do Teu poder, nos coloca no Teu colo, Senhor, nos faz, Senhor, sentir acariciados por Ti, ó Deus, abraçados por Ti, sentindo o Teu amor. Nós Te pedimos, Te agradecemos desde já pelas Tuas maravilhas, Senhor, que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, já agradecidos, Senhor, certos da vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é.
haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus, minha fé. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. A Igreja Batista Nova Vida, presidida pelo nosso amigo pastor Alberto Kenji, vem através desse meio de comunicação transmitir-lhes a palavra de Deus. E hoje, o dia da celebração da Páscoa, nós vamos relembrar alguns feitos que a Bíblia nos escreve, e a mensagem desta noite é a mensagem sobre a vida. Cristo é a nossa vida. A nossa igreja, Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul, tem procurado manter viva a chama da esperança e luta pela vida, seja através das mensagens de vida e esperança e fé que lhes são transmitidas e através das orações que são feitas em nossas reuniões que está sendo feita via meios de comunicação, WhatsApp, reuniões de oração em que cada um dos membros e dos intercessores do Ministério de Intercessão da Igreja buscam ao Senhor dentro de suas próprias casas. E a nossa igreja está orando pelos pedidos de oração que nos chegam. Nesse momento, também quero me solidarizar com as famílias. A Igreja Batista Nova Vida se solidariza com todos aqueles que perderam seus entes queridos em virtude dessa luta contra a doença que se espalhou em todo o mundo. Mas nós estamos orando e pedimos também por aqueles que estão internados em casa ou nos hospitais, em tratamento, lutando e combatendo contra esse vírus. Deus nos dará a vitória. Jesus Cristo é o autor da nossa vida. Eu quero compartilhar com vocês, nessa oportunidade, 2 textos bíblicos. Um deles se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8. E o outro, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Portanto, para que você possa acompanhar, Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8, e João, o Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 29. Vamos à leitura. Em Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. No texto de João, capítulo 1, versículo 29, nós encontramos a seguinte palavra: No dia seguinte, viu João Batista, no caso, a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta oportunidade, nós queremos falar um pouquinho sobre a Páscoa. A Páscoa significa passagem, em hebraico, Pesach. A passagem do anjo da morte, o destruidor, do lado de fora da casa dos israelitas. Essa história sobre a celebração da primeira Páscoa dos hebreus se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12. Os hebreus eram escravos no Egito. Por 430 anos estavam presos, escravizados no Egito. E Deus levantou Moisés, e Deus quis e libertou o seu povo da escravidão. Naquele momento, já haviam sido feitas muitas outras advertências a Faraó, e muitas pragas já haviam caído sobre o Egito. Então Deus ainda deu mais uma advertência final a Faraó através do seu servo Moisés, dizendo: Deixa o meu povo ir. Mas Faraó, com o coração endurecido, não deixava o povo ir adorar a Deus. E então Deus disse que iria derramar um juízo sobre aquela nação egípcia, sobre Faraó, sua casa e todos os egípcios. E os primogênitos de cada casa iriam morrer. E Faraó não creu nessa palavra. Mas Deus usou Moisés para advertir também aos hebreus, dizendo para que eles ficassem em suas casas e lá sacrificassem com a família. E alguns se reuniram em grupos de 10 ou 20 pessoas e sacrificaram um cordeiro. E aquele cordeiro iria ali ser cozido, compartilhado com todos, mas o seu sangue deveria ser colocado nas vergas e nos umbrais das portas. Aquele animal, o cordeiro, era um animal que não tinha consciência do que estava acontecendo. E nem sabia por que havia sido morto. Mas o sangue daquele cordeiro, dentro de casa, que for aspergido sobre os umbrais e vergas das portas, aquele sangue pouparia a vida
de todos que estavam dentro daquela casa celebrando aquela Páscoa. A Páscoa é uma festa comemorativa pelo povo hebreu todos os anos. E ela é comemorada com ações de graças e com louvores, em lembrança ao livramento que Deus realizou com eles na terra do Egito. A carne do cordeiro foi comida naquela noite. O cordeiro estava dentro da casa, naquela primeira Páscoa. Ela era comida juntamente com pães asmos e ervas amargas. As ervas amargas, elas tinham um simbolismo. Elas eram como alfaces agrestes e lembravam a opressão da escravidão no Egito. Não fosse aquela opressão da escravidão do Egito, os israelenses não compreenderiam as doçuras que haveriam de receber e glórias da redenção. Os pães asmos, sem fermento, eles relembravam os israelitas que ao saírem apressadamente do Egito, eles não teriam tempo para que o pão fosse levedado. Pães asmos que levavam consigo sem fermento, mas levavam consigo as amassadeiras para poderem depois amassar o pão. Ele simbolizava o pão sem fermento, um lado muito importante, porque a fermentação ela produz uma espécie de corrupção daquela massa. E Paulo alerta em 1 Coríntios 5, 7 e 8, quando ele descreve a celebração da Páscoa para aquela igreja de Corinto, ele fala sobre um outro tipo de fermento. Ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, mas não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, aquele fermento que simbolizava a corrupção não podia estar no meio do povo de Deus. Deus não está entre os corruptos, e os cristãos, eles aborrecem a corrupção. E havia também um outro fator muito importante durante aquela primeira ceia na Páscoa, lá no Egito. Eles não podiam deixar sobras, desperdícios. Então eles se reuniam um grupo maior dentro de casa e aquelas pessoas ali, familiares, eles comiam juntos. Havia uma unidade, havia uma solidariedade. E em tempos difíceis como o que nós estamos vivendo, é necessário que nós tenhamos e aprendamos essa lição de repartir, da solidariedade, da unidade. O sangue do cordeiro daquela Páscoa, ele era aspergido sobre as vergas e os umbrais das portas. A regra que eles tinham para sair foi o que está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 11, que eu quero ler para vocês, que diz assim: desta maneira o comereis o cordeiro, lombos cingidos,
sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E assim foi feito. E eu quero voltar ao texto que lemos no princípio. O primeiro texto é o texto em que Abraão caminha com seu filho Isaque para um sacrifício. Deus havia aprovado Abraão naquele tempo, e Isaque, seu filho querido, deveria ser sacrificado. E então eles estavam caminhando, indo ao Monte Moriá, para o sacrifício de Isaque. Mas Isaque não sabia. E então, no meio do caminho, ele pergunta a seu pai Abraão: meu pai, eu estou vendo o fogo e a lenha para o sacrifício, mas o cordeiro do sacrifício, aonde ele está? E Abraão responde com toda a fé: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. É exatamente isso que queremos falar. Deus provê o cordeiro. Ele provê o cordeiro que livrou os israelitas do anjo da morte do destruidor. E agora, já no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista se depara, está à frente, diante de Jesus, e exclama para todos ouvirem: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus é o Cordeiro eterno oferecido em sacrifício vivo, consciente, na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Jesus sempre esteve na festa da Páscoa. Até mesmo há um episódio na Bíblia, em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52, que ele estava ali quando ele era criança ainda. Jesus, em seu ministério, no ministério terreno, ele esteve na festa da Páscoa por 3 anos e celebrou a última Páscoa da sua vida nessa terra com os seus discípulos. Como um cordeiro do sacrifício eterno por nós. Lá naquele momento, naquela refeição, naquela última ceia do Senhor, ele ali fez uma aliança, uma nova aliança, através do seu sangue. E ele então ensina e fala aos discípulos. Lucas capítulo 22, versículos 14 a 20. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Paulo repete isto quando ensina aos crentes em Corinto sobre a ceia, a Santa Ceia do Senhor. Ele diz em 1 Coríntios 11, 25: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes
em memória de mim. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus da nossa redenção. O povo israelita foi redimido. Viveram o momento da redenção ali no Egito. E nós vivemos o momento da nossa redenção eterna com Cristo Jesus. Ele, Jesus, nos resgatou da maldição eterna. Ele nos deu uma nova aliança. Somos dele e ele é nosso agora. Aleluia! Para sempre, Cristo é o Cordeiro de Deus por toda a eternidade. Cristo é o Cordeiro que foi morto na cruz por causa das nossas transgressões e pecados. Vejamos o que diz Isaías no capítulo 53. A palavra que está escrita nos versículos 4, 5 e 7. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Mas agora, o mesmo cordeiro que foi morto na cruz, pelos nossos pecados e transgressões, ele ressuscitou. A morte não conseguiu detê-lo. Agora, o Cordeiro de Deus, o Cristo que nós amamos e adoramos, vive para sempre. Aleluia. A Ele nós devemos glorificar, e não a nós mesmos ou a homens. Esqueçamos de valorizar demais a nossa própria vida. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, há uma passagem que nos fala sobre os mártires na glória. Apocalipse 12, 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Mesmo nós, redimidos por Cristo, às vezes amamos demais a vida. Diante da beleza da vida, isto é, do nosso estilo de vida, da liberdade que temos, dominados por valores do presente século, às vezes nos detemos diante destas belezas que nós avistamos. Mas vale lembrar que há belezas incomparáveis ali na glória. Vamos lembrar do Senhor Jesus Cristo, o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, todos os dias. O Cordeiro está dentro de cada um de nós. Ele quer estar conosco todos os dias, conversar conosco, nos ouvir, enxugar nossas lágrimas, atender às nossas súplicas sinceras. Para nós hoje, celebrar o Cordeiro da Páscoa é aceitar o seu sacrifício. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, está escrito que lá na glória, os salvos cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro
e de abrir os seus selos, porque foste morto. Com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Celebrar a Cristo, Cordeiro da Páscoa, é participar da sua festa. Apocalipse capítulo 5, versículo 12 nos diz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Glória a Jesus. Celebrar a Páscoa do Senhor, o Cordeiro da Páscoa, é convidar Jesus Cristo a ficar dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso coração. E eu quero fazer neste momento um apelo a você que está nos assistindo. Você quer hoje receber o Cordeiro de Deus em sua vida? Você quer receber o Cordeiro de Deus dentro da sua casa, em sua família? Você pode se manifestar agora, escrevendo aí um sim e um amém, e a igreja do Senhor irá orar em teu favor. Deus te abençoe, você que tomou essa decisão de ter o Cordeiro de Deus dentro do teu coração. E agora, quero trazer-lhes duas outras passagens da Bíblia para nós finalizarmos este sermão. A primeira se encontra em Apocalipse capítulo 7, versículo 12, que diz: amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E o último versículo da Bíblia, Apocalipse 22 e 21, que eu quero ler para vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha o sangue de Jesus te protegendo, o Cordeiro de Deus sempre dentro da sua vida, da sua família. Uma ótima semana na paz